Muito bem, já estamos então programando algumas coisinhas legais, interessantes. Temos nossos operadores aqui de comparação. Falta o maior e o menor. Então vamos aqui copiar um desses exemplos aqui de teste operador diferentes. Então a gente vai fazer agora o teste com operadores. Vou fazer junto, tá? Maior, maior ou menor. Vamos fazer a famosa lá numa cajadada acertar os dois coelhos. Tadinho dos coelhos, mas vai ser só no código, tá? Fica tranquilo. Então vamos lá. Então a gente vai fazer assim, ó. Primeira parte. Então nós vamos ter algumas notas. Vamos chamar de n, ó. Opa, só que não existe double, double, é double. Então minha variável é n1. Então a gente vai ter uma nota aqui. Nosso aluno tirou 7,5. Depois eu vou ter aqui uma nota 2. Então ele tirou 6. E aí o que a gente vai fazer? Eu tenho que calcular a média dessas notas. E aí depois eu tenho que dizer se esse aluno foi aprovado ou reprovado, certo? Só que não vão ser apenas duas notas, eu vou ter 4 notas, né? Vão ser notas duas para cada semestre, né? Então são notas trimestrais. Então eu tenho a minha nota 3 e depois eu vou ter minha nota 4. Então meu aluno estudou mais aqui depois, tirou um 4. Então tudo isso aqui é a minha entrada de dados. São 4 notas que eu recebi. Então agora eu vou ter que processar elas. Processar então é achar o valor da média e depois dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então eu vou fazer isso e eu vou assumir que a nota da média vai ser 6, tá? Para passar. Então vamos lá, fazer primeiro o processamento dos dados. Então no meu processamento eu vou ter uma variável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar essas notas, certo? Então eu vou pegar N1 e eu vou somar com N2 e vou fazer o mesmo para as demais notas. Somei minhas 4 notas. Primeira parte, show. Agora a gente calcula a média. Como é que eu vou fazer essa média? Eu vou pegar o resultado dessa soma e dividir pelas notas. Uma coisa que tem que tomar cuidado quando você está vendo cálculo de média é que automaticamente você vai lá e divide por 2, porque geralmente é assim que faz a conta da média, né? Mas, no entanto, você tem que tomar em consideração na hora de calcular a média quantas notas estão sendo avaliadas. E a gente tem aqui não duas, mas 4 notas. Por isso, então, que a minha média vai ser a soma dividido por 4 e não 2. Beleza? Boa. Ah, outra coisa que eu fiz, ó, eu criei uma variável só para somar os valores, que eu não preciso ficar me preocupando em somar primeiro os valores entre parênteses para depois dividir, por causa daquela regrinha de precedência de operadores da matemática, tá? Então soma tudo numa variável, depois você aplica aqui a média. Então a primeira parte, pronto. O que mais? Eu tenho que saber agora se o aluno, né, que tem essas notas, se ele foi aprovado ou reprovado. Então, baseado nisso, eu tenho que ter aqui uma nota que vai dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, a gente vai ter aqui uma média para aprovação. Ou vamos chamar assim, a variável de média aprovação. Aprovação. E nossa média de aprovação é 6. Certo? Aqui por 4 e 6. Então, baseado nessa média de aprovação, a gente consegue saber isso. Então, vamos lá. A gente vai exibir, então, não vou precisar mostrar todas as notas, eu vou exibir apenas a média e o resultado, aprovado ou reprovado. Só que antes disso, ó, eu preciso de fazer mais coisas nesse processamento, certo? Ó, input de dados já está ok, mas o meu processamento, soma, média, tem aqui a minha variável de cálculo, eu poderia até considerar que isso aqui é uma entrada de dados, né? Mas ele vai ser usado só no processamento. Só que como não é o usuário que informa, então eu vou deixar ele aqui, tá? Poderia até deixar, ó, como ele não está fazendo cálculo nesse instante, primeira média de aprovação, e aqui ele faz a conta, só que isso aqui não muda o resultado, né? Porque o resultado a gente vai fazer assim, ó. Vamos chamar a variável, vai ser um booleano. Vou chamar aqui, ó, situação aluno. E essa situação do aluno, meu Deus, será a seguinte. Se a média do aluno, a gente pode chamar essa variável média de média aluno, né? Para fazer mais sentido, né? Para não confundir com a média aprovação.
Então, se a média do aluno for maior do que a média de aprovação, então ele vai dar verdadeiro. Senão ele vai dar falso, né? Então vamos lá. Vamos exibir agora os resultados, tá? Então a gente vai ter, ó. Pode até reaproveitar esse daqui, mas estamos treinando conceitos, vamos digitar nós mesmos, né? A gente vai ter nosso console, .writeLine. Então ele vai colocar pra gente a média é 2 pontos. E vamos concatenar aqui nossa variável média aluno. Show. Exibir aqui. A gente também vai colocar aqui mais uma mensagem na tela dizendo qual que é a média para aprovação, né? A média para aprovação é de... E aqui a gente insere a média aprovação. Certo. Vou arrastar um pouquinho a janela só para ficar mais centralizado e facilitar nossa visualização, tá? E agora, por fim, aqui a gente vai colocar o resultado, né? Aluno foi aprovado. Tantam. E a gente concatena com nossa variável de situação, aluno. E aí ele vai dizer se foi aprovado ou não. Certo? Boa. Então aqui ele tem entrada de dados, processamento. Então repara, ó, meu processamento já foi mais complexo do que aquele outro exemplo, que era apenas uma instrução, uma linha. Então eu já tenho um bloco só para calcular a média, eu preciso de uma variável para decidir o que vai ser aprovado, e eu tenho meu processamento aqui que vai determinar se o aluno vai ser aprovado ou não, tá? Show! Vamos então incluir esse aqui para testes, ó. Teste operador maior ou menor. No caso a gente está testando apenas o maior, né? Vamos lá em Program. Então vamos incluir ele aqui. Exemplos, operadores de comparação, ponto. E seleciona aqui, ó, teste operador maior ou menor. E eu não quero rodar esses dois agora, tá? A gente já testou eles, quero testar apenas esse. Então como é que eu faço? Eu vou comentar essas linhas, tá? Tem outras formas de eu comentar também aqui, mas a gente vai fazer isso futuramente. Por enquanto, esse atende a gente. Ctrl Shift B para compilar sua aplicação. E vamos testar aqui, ó. Então vamos lá. Ctrl F5. Vamos ver aqui o resultado. Então ele está falando para a gente, ó, que a média... Eita, esse aluno passou de raspão, hein? Então a média foi 6.375. E aqui ele está dizendo para a gente que a média de aprovação é 6, então o aluno foi aprovado. True, verdade. Ele foi aprovado, deu certo, então é verdadeiro. Só que tem um outro caso aqui também que eu tenho que ver, que é, ó, o aluno, se ele tiver 6, ele também vai ser aprovado, certo? Só que agora pensa, ó, suponha que o aluno tenha tirado 6 em tudo, né? Ele tirou 6 nas 4 notas. Vamos ver o que o nosso programa vai fazer aqui, ó. A média dele foi 6. A aprovação é 6. O aluno foi aprovado? Deu falso. E 6 é o... 6 é 10 aí quando você está no sufoco, né? Então ele teria que ter sido aprovado e meu programa não está funcionando adequadamente. Por quê? Vamos ver aqui no nosso código o que aconteceu que não deu certo. Quando ele está validando aqui, ele só tem que dizer, ó, a média é maior que 6. Dessa forma, ele vai falar 5 é maior que 6? Não, é falso. E depois ele vai olhar aqui e vai falar 6, quando a média for 6. 6 é maior que 6? Não, também não é maior que 6, né? 6 é igual. Então, por isso que ele está dando falso. Então, nesse caso, eu teria que usar aquele operador maior ou igual a 6. E aí ele atender a condição. E aí, fazendo esse pequeno ajuste, se a gente rodar novamente o nosso código, a gente vai ver que agora, sim, ele tirou 6, foi aprovado de raspão, né? Mas foi aprovado, deu certo essa aprovação. Belezinha? Então aqui está um exemplo da gente utilizando o operador aqui de maior ou menor. No caso, a gente está usando o maior e a gente viu o maior igual. Falta a gente ver um exemplo agora de menor, né? Vai ser a forma inversa. Então vamos ver isso na sequência.